Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Eu sou o Matheus Daraim, responsável aqui por este canal, que tem o simples objetivo de questionar, né? Questionar quem nós somos, o que fazemos aqui. É sempre muito importante a gente ter um ideal, ter um direcionamento na nossa vida. E assim, aqui meu objetivo é trazer um pouco de inspiração para as pessoas, para a gente poder ser seres humanos melhores, né? E hoje não é diferente. Hoje eu trago um convidado super especial, que já fui aqui, ó, presenteado por esse livro aqui maravilhoso, Bhagavad Gita. Para quem conhece, sabe que é um conto aí muito profundo indiano, que a gente vai explorar aqui um pouco. Ele é o Maharaj, Hare Krishna e escritor também aqui, não é mesmo? E sem mais delongas, seja bem-vindo, Maharaj. Obrigado, Matheus. Obrigado. Já gostei da sua introdução, né? Falando da importância de questionar. Total. Porque nós estudamos os Vedas, né? Bhagavad Gita é um livro no meio de volumes e volumes. E entre todos os Vedas existe o Vedanta Sutra, que é a exposição mais elevada. E o Vedanta Sutra começa com um aforismo Atato Brahma Jigyasa, ou seja, agora, na forma humana de vida, que é tão rara, a gente pode explorar esse tema, né? A meta é Brahma Jigyasa, é questionar, é procurar entender o Brahman, que é um termo muito místico, que pode ser traduzido de muitas maneiras, porque de fato o sânscrito tem palavras que é impossível você dar uma única tradução, né? Em nenhuma língua atual, Claro. Moderna, como Dharma, e tem muitas palavras, né? Então Brahman geralmente é traduzido como o espírito, ou o espiritual, né? Porque esse mundo é uma combinação de dois elementos, a energia material, que não tem vida, como esse pedestal, essa mesa e por aí vai. Esse corpo. O corpo ia chegar lá, mas ia... Perdão. E a energia espiritual, que dá vida, né? Se você tirar a energia espiritual desse mundo, acabou o mundo. O mundo é inerte, não tem movimento, não tem consciência, né? E como você disse, nós somos atualmente uma combinação dessas duas energias, no sentido de que o corpo é energia material, é o veículo, né? E nós somos o Atma, o Brahman, essa energia espiritual. Agora, há muito que se falar sobre isso, né? Não é só, eu sou Brahman, eu sou energia espiritual, mas e aí? O que é Como isso? vivo isso, né? O que é isso, né? Porque é muito impressionante essa energia espiritual. Primeiro que dentro desse mundo ela é considerada a única realidade. Porque a própria Bhagavad Gita, no capítulo 2, tem um verso que explica que o que é real tem duas características, é eterno e imutável. O corpo, Mutável. já tivemos um corpinho de bebê, de menino e por aí vai, né? E também acaba, né? Mas existe um elemento, um componente, que é o que nós somos, que é chamado de Brahman, ou chamado de Atma, ou de Diva, tem vários nomes, que na verdade nem sequer pertence a este mundo, né? Ele veio a esse mundo, nós viemos, e na medida que a gente interage com a matéria também reage, né? Existe a lei do karma, e a Bhagavad Gita, por exemplo, fala sobre 3 gunas, que são 3 modos, ou seja, dependendo da forma que a gente age, nós somos aprisionados pela matéria por 3 diferentes modos. O modo da ignorância, que é o mais denso, o modo da paixão, que é um pouquinho melhor, é caracterizado pela muita atividade, ansiedade, dualidade, né? O primeiro modo inferior, né, que é o tamas, a ignorância é uma pessoa não tem nenhuma espiritualidade, muito identificada com o corpo e vivendo em função apenas Da matéria. Da matéria grosseira, porque na paixão também, mas aí a gente já está mais conectado à matéria sutil, que é a mente, que é o ego, um pouquinho superior, né? E finalmente tem o modo da bondade, que é o modo assim, no qual, através do qual a gente pode realmente ter espiritualidade. No modo da bondade, a espiritualidade se torna algo natural. Você abre sua mente, seus sentidos se ampliam
e você começa a querer realmente aprender, né? E a ideia é essa, né? A ideia, como eu iniciei falando, a Tato Brahma de Guerra, é entender esse componente, entender como assim, ele é eterno, ele sempre existiu, ele é uma fonte inesgotável de energia, mas, poxa, isso é muito místico, né? Como assim, né? Como eu me conecto com isso, né? Porque esse é um outro ponto. Hoje de manhã, eu participei de um outro evento, mais sobre yoga, e pediram para eu definir yoga, né? Existe uma definição que é muito conhecida, que yoga é o processo de você se vincular ao absoluto, se conectar, né? Se unir a Deus, é o tal do religare. União, né? É o tal do religare, né? Total. Mas eu disse que esse é o segundo momento. O primeiro momento é você se reconectar consigo mesmo. Porque o maior problema atual não é que nós estamos desconectados do absoluto. Nós, primeiro, estamos desconectados conosco mesmo. A gente está conectado com esse personagem, né, que a gente agora está representando, né, que é o Mateus, o Maharaj, o João, a Maria, que não é o que nós somos, né? Estamos nessa condição, né? Tudo bem, não é que vamos negar isso, obviamente que não. Temos que cuidar disso também, mas não é só isso, né, que a gente tem que fazer nessa vida, né? Total. Você já me traz até um questionamento aqui, Maharaj. Já começou aqui com tudo, hein? Já com arco e flecha aqui do Arjuna, né? Que assim, né? Você disse, antes temos que estar conectados com nós mesmos antes de se conectarmos com esse todo, né? Mas aí se a gente trouxer um pouco até do, não sei se é Sócrates que diz, né? Conhece a ti mesmo e conhecerá todo o universo. Se a gente conseguir chegar nesse ponto que já é bem profundo, de alguma forma a gente já pode até conhecer um pouco mais desse universo, né? É algo mais ou menos simultâneo, né? Total. Mais ou menos simultâneo. Por exemplo, o conceito de Deus, né? Não é essa palavra talvez não seja melhor, né? Do absoluto. Tem vários termos em sânscrito. Um deles é atintya. Atintya significa inconcebível. Ele está além do alcance da nossa mente, do nosso intelecto. Deus não cabe na nossa cabeça, né? Obviamente, né? E da mesma forma, o eu também é atintya. Nós também somos inconcebíveis porque dentro da visão védica, nós somos uma parte integrante de Deus. Então, se Deus é inconcebível, nós também somos, né? Então, podemos até dizer que uma pessoa busca essa compreensão sobre Deus, esse vínculo, essa união, esse yoga, e naturalmente ele vai se conectar com ele. Ou podemos dizer que ele tenta essa conexão consigo e ele vai se conectar com Deus. Acho que vai depender um pouco da natureza de cada um, né? Mas, de qualquer maneira, o importante é entender que nós somos Brahman, Deus é Brahman. Em última análise, o que também os Vedas dizem é que Sarva Kalvidam Brahma, que tudo é Brahman. Porque mesmo a matéria, ela, tudo bem, ela agora não apresenta consciência, mas ela é uma energia divina, porque a fonte é divina. Por exemplo, a gente está aqui com ar-condicionado e é uma energia. Dependendo do ajuste que a gente fizer, vai gerar calor ou vai gerar frio. A mesma energia, pode, né? Total. Então a matéria não é necessariamente algo negativo. Ela é matéria, é uma energia. Então, essa energia, por ter uma fonte divina, ela não é uma vilã. Ela dá muita facilidade. Agora estamos aqui, tudo isso aqui é Maya, energia material. Mas a energia material bem utilizada, ela também se espiritualiza. Tem o exemplo, né, do ferro. O ferro, em contato com fogo, se torna fogo incandescente, né? Tem o exemplo do isqueiro do painel do carro, que você aperta, depois de um tempinho ele pula, né? E tem aquele foguinho, e na melhor das hipóteses você acende um incenso, né? Não vou dar o exemplo do cigarro. Claro. Então, se nós conectamos essa energia a serviço da autorrealização, do autoconhecimento, está tudo certo. Então ela também é Brahman, entendeu? No sentido mais profundo, né? Porque quando a gente chega a um nível de conhecimento, não há mais diferença entre matéria e espírito, né? A grande diferença é o que você, né? Eu me lembro quando, já faz um tempo,
eu fui entrevistado pelo Jô Soares, né? Ele muito legal, inclusive, a gente fica na presença dele, né? Não é uma pessoa comum, né? Desde pequenininho assistindo ele. Claro, né? que legal. Mas ele foi super legal, ele interessado, me deixou falar, porque às vezes ele não deixa, né? E aí, num dado momento, eu falei, né, que nós não somos o corpo, que o corpo é um veículo valioso, nós somos o passageiro, ou melhor, o proprietário, pelo menos proprietário temporário, mas o motorista, aquela coisa, estamos presos, tal. Aí ele fez uma colocação interessante, falando, então, um grande problema, né, para a alma estar confinada num corpo, né? E naquele momento eu disse, não, o problema não é você ter um corpo. O problema é o que você está fazendo com esse corpo, né? A gente pode fazer um uso maravilhoso. Não é um problema você ter um carro. O problema é você não ter tirado a carteira. São Paulo é carta, né? Que fala carta, né? Você não ter tirado a carta, você não conhecer as regras, você avançar sinal vermelho, você receber tanta multa que você vai perder a sua carteira de motorista, né? A sua carta, né? Então, não é um problema a gente estar no corpo. Essa experiência material pode ser um grande barato espiritual. Agora, o propósito da vida humana é você tirar essa carteira de motorista. Você saber pilotar esse veículo, né? E fazer com que ele seja utilizado por você, que é a alma. Porque, de um modo geral, 99, quantas 9 a gente quiser colocar depois da vírgula, das pessoas, ela ocorre exatamente o contrário. A alma está a serviço do corpo. A alma está adormecida, fornecendo energia para o corpo, para o ego, fazer todas as besteiras. E ela permanece enredada aqui no que os Vedas chamam de samsara, que é o ciclo de nascimento, velhice, doença e morte. Né? Então a gente tem que passar a guarda, que fala, né? A gente nós temos que nos tornar o protagonista. A alma tem que utilizar o corpo a seu serviço, que eu costumo dizer que são 3 fases. Primeiro, o autoconhecimento. A gente pode até mais tarde falar sobre isso, porque tem o autoconhecimento material, que também é importante, e o autoconhecimento espiritual, né? Depois tem a autorrealização, que é você colocar na prática a sua compreensão teórica, né, espiritual. E depois é a realização de Deus, que é a meta última. Se você pegar os textos clássicos, védicos, e mesmo do yoga, mesmo os grandes mestres do yoga, todo mundo fala que a meta é realizar Deus, né? Que na verdade é a única realidade. No sentido, é o que é, né? É o que é real mesmo. O resto é uma ilusão, uma sombra, né? É isso. Você já me traz algumas reflexões aqui, Maharaj, né? Porque assim, né? O que eu penso, né? De alguma forma, assim, se a gente trazer aqui a ideia do karma, né? Toda causa tem um efeito, certo? Então, assim, nós, enquanto corpo, tem algum sentido de existir esse corpo, né? Por mais que ele não é o único corpo, se a gente traçar que existem vários corpos dentro da gente, o emocional, o espiritual, o mental, ele está aqui. E como o lance não é a gente estar nesse corpo, mas não se identificar totalmente com ele. Claro que assim, né, você sente dor, você sente ainda, né, pode ser que em algum momento não no sentido espiritual, mas como não se identificar e saber que ele está servindo como um veículo, como aproveita esse veículo para o bem da humanidade, né? A gente tem que estar muito conectado com o conhecimento espiritual, né? E esse conhecimento espiritual não é uma coisa assim muito subjetiva, muito indefinida, não. Na visão que nós temos, a diferença de conhecimento material e de conhecimento espiritual é muito clara. O conhecimento material é um conhecimento empírico, que você depende dos seus sentidos, da sua mente, do seu intelecto, das experiências materiais, né? É um processo, diríamos assim, ascendente. Você depende, linear. Você depende do seu esforço, né? Agora, o conhecimento transcendental, ele é descendente. A fonte não é uma alma corporificada, condicionada como nós. Na verdade, as Upanishads dizem, né, que toda alma corporificada, que é o nosso caso, ela já nasce com 4 defeitos de fábrica. Nossos sentidos são limitados, ineficientes, imperfeitos.
temos a tendência a nos iludir, e a ilusão principal é achar que somos, né, corpos e não seres espirituais eternos. Temos a propensão também a cometer erros. Errar é humano, todo mundo sabe disso, e a trapacear. Mesmo que a gente não faça isso, até fazemos às vezes isso não deliberadamente, inconscientemente, porque a gente está enganado, a gente passa os enganos, né? Então, na condição que nós estamos, é impossível transcender completamente a identificação corpórea, que é o que você me perguntou, né? É impossível. A forma de fazer isso é o que os Vedas e que o Yoga chama de Swadhyaya, que é o cultivo do conhecimento de uma fonte confiável. Então, por que os Vedas são considerados uma fonte confiável? Porque não é um conhecimento gerado por experiências materiais de uma alma que está aqui tentando se virar nesse mundo. Não, o Avatara, né? O conceito do Avatara, e aqui no Ocidente, não é um tema só hindu, porque a gente tem a experiência e o exemplo de Jesus. Todos nós entendemos que Jesus é um Avatara, né? Ele não veio aqui como a gente para passear, né? Ele veio para trazer conhecimento. Ele desceu e ele transmitiu um conhecimento que nós não teríamos acesso por conta própria. Ele revelou conhecimento espiritual, né? Da mesma forma, Krishna. Assim como Jesus foi uma personalidade histórica, viveu há pouco mais de 2000 anos, por um determinado período, executou certas atividades até sobre-humanas, né? Da mesma forma, Krishna, só que Jesus, ele não é só um personagem material, uma personalidade material, ele é um princípio espiritual, atemporal, transcendente, mas também foi um personagem material, assim, na história desse mundo. Krishna também. Krishna veio há 5.000 anos, um pouco, né, mais tempo, e ele é essa divindade, só que ele viveu por um período de 125 anos, e entre várias atividades, assim, muito transcendentais mesmo, uma delas foi o diálogo que ele travou com um discípulo guerreiro chamado Arjuna. E nesse diálogo, é impressionante. Ali o conhecimento que é transmitido, e aí que eu falo, é o conhecimento descendente, que aí você tem acesso a algo que, uau, né? Porque o que acontece com o conhecimento material? Tudo bem, uma pessoa muito inteligente, tem as suas experiências, suas realizações, até ganha prêmio Nobel, mas a próxima geração, olha, ali tem uma coisinha errada, vírgula, faz um ajuste, mais um prêmio Nobel. A outra geração, e assim vai indo. Porque o conhecimento material, a experiência nossa é limitada. Agora, se você pega textos dos Puranas, Bhagavad Gita, você não precisa mudar uma vírgula. Aquilo que foi falado sabe, é realmente confiável. E eu gosto do termo revelar, porque isso tem a ver com a nossa filosofia, né? Existe Maya, que é essa energia ilusória, que é um véu. Então o conhecimento revela em que sentido? Ele abre as cortinas. Agora a gente está olhando, está vendo, mas a gente está vendo superficialmente, porque tem os nossos próprios condicionamentos, eles são cortinas ilusórias, né? Para que serve o conhecimento? Para abrir o nosso caminho, e você começa a ter uma visão. E aí, quanto mais conhecimento nós adquirimos, e obviamente, colocando em prática, a teoria, ele tem valor até a página 3, né? Você tem que praticar aquilo, né? Mas à medida que você vai compreendendo, você ganha força para praticar, e aí fica muito claro. E quando você diz compreender aqui, eu já estou entendendo que não é um compreender por essa mente psíquica aqui, que você está falando compreender no seu ser, nessa conexão com Atman, né? Eu acho que as duas coisas, porque também o conhecimento, ele é intelectualmente compreensível, ele é racional. Não é só uma coisa inexplicável. Mas tem que ter a conexão dos dois, né? Senão ele não... Por isso que existem dois termos, né? Tem um termo que é Jnana, que é o conhecimento, e Vijnana,
que é a realização, que é a sabedoria adquirida por esse conhecimento, quando aquilo ganha vida, né? Ganha movimento, né? Então, a prática e o conhecimento precisam, na medida do possível, andar juntos, né? Por exemplo, tem muita gente que adora estudar. Estuda tudo, não pratica nada. E tem muita gente que faz todo o curso, pratica tudo, mas não estuda. Cria seu próprio método. Então, nós temos que ter equilíbrio, né? Poxa, eu compreendi e o conhecimento, né? Ele dá responsabilidade, né? O poder da responsabilidade, né? Como o Homem-Aranha tem uma parte que fala quanto, né? A posição de poder, você tem responsabilidade, né? E não é só responsabilidade, é a consciência. Quando você abriu a consciência, não dá mais para voltar, né? Então, esse é o ponto, né? Uma criança, por exemplo, ela um bebezinho urina no colo da mãe, tá tudo certo. Mas não é de se esperar que o adulto faça isso, né? Então, a gente pode cometer muitos erros enquanto a gente está na condição de ignorância. Mas chega uma hora que não dá mais, né? A gente precisa colocar mesmo isso em prática, né? Então é isso. Sobre a não identificação, também é muito sutil isso, porque até certo ponto a gente também tem que estar identificado. Não identificado com o corpo, nos confundindo com ele, mas encontrando o equilíbrio através do qual você faz com que você tenha consciência do corpo, porque o corpo tem que obedecer ao nosso comando, né? Então o corpo tem que estar legal. Se você parar para analisar, um espiritualista, ele entende claramente que ele não é o corpo. Mas ele cuida melhor do seu corpo do que um materialista. Até porque é uma parte do veículo, né? Pois é, porque ele entende o valor do corpo. Esse corpo pode me tirar do samsara, desse ciclo de nascimento e morte. É um veículo valiosíssimo. Ao passo que uma pessoa que pensa que é o corpo, ela tenta explorar aquilo que ela acredita ser e come qualquer coisa, bebe qualquer coisa, dorme em qualquer horário, e é contraditório. Ela está destruindo aquilo que ela afirma que ela é. Então, mesmo materialmente falando, quando você tem consciência espiritual, você cuida melhor do seu corpo. E o ego, na visão nossa, não é uma coisa que você acaba com ele. Você purifica, né? Porque o ego é a nossa própria individualidade. Nós existimos, né? Quando no capítulo... O Bhagavad Gita são 18 capítulos, tá? O primeiro capítulo descreve todo o cenário de uma batalha. E o Bhagavad Gita, só para ter um contexto, o Bhagavad Gita ele acontece todo nessa guerra, que é esse diálogo entre o Arjuna e Krishna, é isso? Então, momentos antes de uma batalha que dividiu o mundo, que aconteceu historicamente mesmo, há 5.000 anos, né? Esse guerreiro Arjuna, ele era o maior guerreiro que o mundo conhecia, um arqueiro de primeiríssima. E Krishna atuou como o cocheiro da carruagem dele, que tem uma analogia que eu vou fazer daqui a pouco. Muito boa, né? Mesmo. Mas então, um dado momento ainda no capítulo 1, Arjuna pede para Krishna conduzir a carruagem até no meio dos exércitos. Ia começar a guerra. Que ele queria ver com quem teria que se confrontar, né? E Krishna sorriu, levou a carruagem e ele viu parentes, amigos, o próprio mestre de armas, Dronacharya, e aí ele se desesperou, né? E queria desistir, surtou mesmo. Ficou muito confuso, porque, sim, né? Uma pessoa, assim, espiritualizada, ela não gosta de violência, né? Claro. Então, do ponto de vista de Arjuna, um devoto, a ideia de não lutar era completamente compreensível, fazia sentido. Mas do ponto de vista de alguém que era um guerreiro e que havia sido treinado para defender o mundo da possibilidade de uma liderança mal intencionada, que iria prejudicar toda a humanidade, era egoísmo. Entende? Total. Então o que acontece? É difícil, porque ele tinha que lutar com parentes, com amigos. Então, como eu disse, a história aconteceu. Mas existe o lado simbólico.
Ela aconteceu materialmente falando. Aconteceu, historicamente mesmo. Mas também existe o lado simbólico. Eu costumo entender que os parentes e amigos representam nossos maus hábitos. Porque às vezes nós temos hábitos que... Só os maus? Maus. Os bons? Os bons não. A minha explicação, por enquanto, não posso pensar nisso. Né? Mas o que eu costumo pensar é que a gente tem certos apegos, certos maus hábitos que impedem a gente de avançar, que nos segura, né? E a gente é apegado a isso. A gente não quer deixar de ser, sei lá, vaidoso, orgulhoso e ter prestígio, sei lá, a gente pode citar um, né? Claro. E aí você tem que lutar contra isso. Tudo bem, se a gente quer permanecer nesse mundo no samsara, não precisamos fazer nada disso. Mas se você quiser sair desse mundo, porque a meta última é você recuperar a sua eternidade, a sua consciência plena e a sua bem-aventurança. Nesse mundo não é possível isso. Não tem como, por mais que a gente queira. A gente está preso, né? Várias coisas, né? Então, do ponto de vista, assim, trazendo, né, para a nossa realidade a batalha de Kurukshetra, Kurukshetra era o campo onde aconteceu, ela acontece diariamente. Todo filme que você vai assistir tem as luzes e as sombras, o bom e o mal, não tem jeito. E dentro de nós, inclusive os índios dizem isso, né? Que quando o índiozinho nasce, tem o lobo bom e o lobo ruim ali brigando, né? Dentro, que são a natureza divina e a não divina, né? E aí perguntam para o cacique quem é que vai ganhar a guerra, né? A batalha. E a resposta é genial: aquele que o índiozinho alimentar mais. Então, livre-arbítrio significa o quê? Nós estamos alimentando qual dos dois lobos que estão dentro da gente. Certas atividades, com certeza, alimentam o lobo ruim. E certas atividades alimentam o lobo bom. Então, por isso que no yoga tem os yamas e niyamas, que é coisas que você tem que deixar de fazer e coisas que você precisa fazer para acelerar o seu processo. E coisas que você tem que eliminar, como a ahimsa, não violência, a asteya, não mentira, né? Não roubar, a satya, que é não mentir, mesmo o brahmacharya, que é o controle da energia sexual. Tem coisas que não tem jeito, é o autocontrole, né? E super prático, né? O que você está me falando aqui é algo prático, né? Você está falando dos estudos, mas, cara, de não roubar, de não... de ser verdadeiro com você mesmo, né? Isso aí é algo extremamente prático e é engraçado assim, é espiritual, né? É espiritual e é ético, no sentido de que nem tudo o que eu quero, eu devo e eu posso fazer. E também, nem tudo que eu não quero, eu não devo fazer. Tem coisas que eu preciso fazer, mesmo que eu não queira, né? Eu costumo dizer também que a vida espiritual é como um trem que ele está sendo conduzido, se sustentando em 2 trilhos, né? Que eu chamo de tapas, que é a austeridade, e vairagya, que é a renúncia. Então, o que é austeridade? A austeridade é o seguinte: eu entendi que certas coisas eu devo fazer. É importante para mim, né? Como estudar, como cantar o nome de Deus, como acordar cedinho para meditar, tem várias coisas, né? Mas a minha mente não quer fazer. Azar dela, eu vou fazer. Isso é austeridade. E a renúncia é o contrário disso. Certas coisas eu entendi que eu não devo fazer. Me intoxicar, ou mesmo consumir alimentos impuros, gerados de violência, a promiscuidade. Eu não devo fazer, mas a minha mente quer fazer. Azar dela, eu não vou fazer. Entendeu? Então, é uma batalha. O que você me fala aqui, só para ver se eu compreendi direito. Então, a austeridade é quando ela, não, de alguma forma, não chegou em todo o seu ser. Você queria estar na cama, mas você sabe que o melhor é você acordar cedo ali para você venerar Deus naquele horário. E a renúncia é quando aquilo já está dentro de você já acorda e pronto. Não. Renúncia é quando a mente ainda tem muitos maus hábitos, ela quer fazer coisas erradas e você não faz essas coisas erradas, você renuncia. Como eu dei o exemplo, né? Eu quero, sei lá, comer certas coisas impuras, eu quero me intoxicar, eu quero ser uma pessoa promíscua. Eu quero que eu diga a mente, né? Porque claro, estamos dividindo, claro. né?
azar dela, eu não vou fazer. Eu vou lutar contra, porque o conhecimento serve para isso, é uma referência do que é certo e o que não é. Hoje em dia, existe essa baboseira de que não existe certo, não existe errado, mas isso é uma coisa super material, né? Porque, de fato, para muitas pessoas, se Deus não existe, e, consequentemente, não existe o certo e o errado, tudo é permitido, está do jeito que eu quero, né? Eu posso fazer qualquer loucura. Não é assim, né? Existe a lei do karma, existe o Dharma. O Dharma são as leis universais divinas que, quando você consegue se ajustar a essas leis, você se torna uma pessoa dhármica, uma pessoa ética, honesta, sabe? De retação mesmo. Retidão mesmo ali, começa a acontecer tudo, né? Eu dou exemplo de o pássaro, quando ele pega a térmica, sabe, aquele ar quente, ele nem precisa bater asas. Ele vai de boa, né? Então, quando a gente consegue atingir o Dharma, você prospera. Não é possível que você não prospere. E aí você vai satisfazer certos desejos materiais, mas com mérito. E chega uma hora você, tô legal, agora eu quero vida espiritual mesmo, porque eu já resolvi a questão material. A religiosidade, ela está num nível muito, com todo respeito, né, inferior a isso, porque o próprio propósito da religiosidade materialmente motivada é você permanecer aqui e Deus vai satisfazer meus desejos. Inverte a sua posição com a posição de Deus. Eu vou numa igreja com uma lista de supermercado, Deus, eu quero isso, isso, isso. E a religião boa que vai encher meu carrinho, e eu vou rezar um pouquinho para pagar, e no final das contas eu não quero Deus, eu quero a energia que Ele pode me dar. Então isso é uma coisa, a religião, você está tentando ficar nesse mundo e consertar, melhorar as condições materiais. Agora, a transcendência, a autorrealização, você já entendeu que isso tudo causa ansiedade, você vive dualidade, porque, de fato, quando a nossa assim chamada felicidade, ela depende de fatores externos, né? Poxa, esse final de semana tem uma condição, não pode chover, eu quero aquela pessoa, eu preciso ter o dinheiro, eu preciso... Você vai ficar ansiedade, porque está fora do seu controle. De repente, aquela pessoa não quer. De repente, cai um pé d'água. Sei lá. Entendeu? Então, no yoga, no processo espiritual, existe o termo santosha. Você busca uma satisfação interior, sem depender de fatores externos. Realmente. Né? Você tem que ter uma vida interna, espiritual. Porque outra armadilha que todo mundo cai, especialmente quando vai para as universidades, né? Você começa a ficar tão politizado e você começa a ver assim, toda a desigualdade, toda essa confusão, e aí você cai nessa armadilha de querer consertar o mundo, já era. Esse mundo é assim... Sob a ótica de alguém, né? Não é nem sob a sua. Né? Pois é. Ou seja, você começa a ficar chatinho pra caramba, né? E xingando, e reclamando, e se lamentando, e acusando, e depreciando. Meu Deus. Então, a melhor coisa a fazer é consertar o nosso mundo interno. Isso a gente pode fazer e deve fazer. E se o nosso mundo interno está consertado, não importa o que estiver acontecendo lá fora, você vai estar feliz. Agora, e mais do que isso, quando seu mundo interno está consertado, aí você vai contribuir, porque você já resolveu o seu problema. Você não é mais parte do problema, você se torna parte da solução. Então, a espiritualidade é a saída da humanidade. Sem espiritualidade, a gente está correndo... Preso, em maia, igual você falou. Correndo atrás do rabo, né? Hoje, na live de manhã, eu falei uma coisa meio pesada, que eu vou repetir. Por favor. Porque é pesada, mas é engraçada, né? Que falava da liberdade, que nesse mundo a liberdade ela é muito limitada, né? Falei várias coisas, mas entre elas falei que a liberdade verdadeira, você está agindo sem ego, com a mente controlada, né? Porque com ego a gente quer se assenhorear, controlar, desfrutar, e você se enreda e você fica preso. Primeiro que a gente já está preso no corpo, né?
E preso também a todo o condicionamento que a família impôs, que a sociedade impôs, presos a uma rede de sentimentos e pensamentos e desejos. Aí a coisa pesada que eu falei foi da rede. Quando eu falei da rede, me veio a ideia da rede, que os peixes capturados por uma rede, mas eles não estão entendendo o que é uma rede. Peixe, um peixinho, né? Uma rede enorme. E até ele sair do mar, na rede, ele tem uma liberdade dentro da rede. Aí eu brinquei, falei, ele pode conhecer uma peixinha e querer curtir a vida, mas é uma questão de tempo. O pescador vai tirar ele e ele vai morrer. Então, no sentido, a gente é tão iludido que a gente está numa rede, daqui a pouco nós vamos ser arrancados desse corpo, mas eu quero arrumar uma namorada legal, esse final de semana eu vou assistir o show da Madonna, mas não é isso, nós temos que sair da rede. Não adianta, temos que sair da rede. E a rede é criada por nós mesmos, pelo nosso ego, por 3 coisas que eu já mencionei, eu vou repetir. O desejo de controlar, o desejo de se assenhorear e o desejo de nos colocarmos como centro do universo, o desfrutador. Nós não somos nenhuma dessas 3 coisas. Você pode ter, até certo ponto, algum controle, você pode ter facilidades de até ser feliz e desfrutar. Mas isso vem naturalmente, por mérito. Não é articulando e vivendo em função disso. Mas assim, da forma... essa ideia do ego, de não se identificar com o ego, né? Se não identificar com os nossos pensamentos, é uma batalha podemos dizer, de vidas, né? Não seria assim... não me parece que é algo assim, você não pode se identificar com a mente e acabou, né? É um processo de vidas ou até de dias e dias para poder, de alguma forma, saber que isso não faz parte de você e, opa, isso aqui não faz parte de mim, legal. O que eu faço agora, né? Pô, vou ajudar aquele meu amiguinho, porque, pô, de alguma forma eu me identifico com ele, eu vejo ele como eu aqui. É um processo que tem que saber que existe um processo, né? Não é fácil, né? Senão a gente vai ficar louco, né? Assim, eu falo assim, eu procuro meditar também sempre de manhã e à noite, né? Mas tem aquele dia que eu tô muito cansado, eu chego cansado, eu não vou meditar como eu medito, mas assim, eu vou tentar parar, nem que seja 1 minuto para respirar. Respirar legal, respirar, agradecer meu dia, acabou. Mas saber que, assim, como nós somos seres quando eu falo do corpo, mutáveis, ele está sob efeito de emoções, sentimentos, né? E como a gente lida com isso e não ficar se julgando a todo momento, né? Mais importante do que não nos identificarmos com esse personagem é nos identificarmos com o ser espiritual que nós somos, né? E agir, mesmo estando dentro de um corpo, como um ser espiritual, com valores espirituais e divinos, né? Porque o desapego, ele tem que ser o fruto do apego espiritual. Por exemplo, um copo vazio. Ele não está vazio, tem ar dentro. Mas ninguém tira o ar que está dentro do copo para depois colocar água. Você coloca água e o ar sai. Então, nós temos que colocar os valores espirituais. Não temos que ficar tão preocupados com o ego. Não temos, né? Como o exemplo que eu dei para o Jô Soares. O problema não é você ter um corpo, é o que você está fazendo. Então, quando a gente adquire os valores e imprime um propósito real, um significado, e você, que é Bhakti Yoga, né? Karma Yoga, tem vários, né? Bhakti Yoga eu estou o tempo todo ocupado em atividades de disseminar esse conhecimento. A minha vida é isso, o tempo todo. E quando você fala de disseminar, independente, seja escrevendo livros, fazendo lives, participando de podcast, palestrando e lançando, né? Quer dizer, é um processo proativo, porque eliminar o ego pode parecer, e foi bom que você tocou nesse ponto, uma coisa chata, né? Uma coisa reativa, um processo que você tem que ficar negando o tempo todo, e não é por aí. Por isso que eu dei exemplo do copo. Ele vai acontecer naturalmente, né? O processo não pode ser algo chato, poxa, não, não. O problema não é ter um corpo, o problema não é ser um personagem, mas esse personagem a gente tem que espiritualizar ele, um personagem
né? A gente tem que dar Vida. uma vida espiritual para esse personagem. E aí tá tudo bem. Parece algo, porque é profundo filosoficamente, mas quanto mais a gente se aprofunda filosoficamente e tem uma compreensão profunda, mais fácil fica você aplicar. Porque se torna uma coisa natural. A energia que vem da compreensão faz com que você naturalmente, né? Então é isso. O processo tem que ser proativo. E Maharaj, entrando nesse processo proativo, né? Você me dá a ideia aqui, o que você trouxe primeiro, que a sua missão é difundir esses conhecimentos, né? Já para mim tá um pouco claro isso, assim. Parece que assim, se você entendeu muito bem a sua missão aqui com esse corpo, não é mesmo? Eu em 79 foi a primeira vez que eu li Bhagavad Gita. Eu tinha 20 anos, trabalhava na Globo, fiz jornalismo, né? Trabalhei no jornal Hoje. E aí eu já estava tipo assim, pô, não é isso. Né? Materialmente falando, tudo certo, né? Mas existia uma inquietude. Foi quando eu, um belo dia, fui para Saquarema, né? Aquela praia legal, e adquiri uma Gita, e quando eu li, eu falei, cara, eureka. Eu gritei na praia sozinho. Era isso que eu estava procurando, por vidas e vidas, né? A minha impressão é que foi um reencontro, né? E aí, então, eu me dediquei a estudar. A primeira coisa que me chamou muita atenção, Mateus... Bom, vou contar um pouquinho só da minha história, Por favor. tá? Eu tive, por parte de mãe, uma base católica. Por parte de pai, espírita, kardecista, né? Então, até acredito que eu, meus 15 anos de idade, eu fiz parte ativamente da igreja, fui filho de Maria, congregado mariano, gostava daquele ambiente, gostava da liturgia da igreja, estava feliz ali. Mas sabe como é adolescente, né? Comecei a questionar e era algo que estava em mim, a lei do karma, a reencarnação, eu tinha essa convicção, sei lá. Que no Espiritismo falava sobre Pois isso é. já, né? Então, mas no catolicismo não. Aí eu fui bater um papo com o padre, ele não foi legal. Aí eu migrei para o Espiritismo. Comecei a estudar o Evangelho de Kardec e eu gostei da parte filosófica. Tinha a questão do karma, da reencarnação, que eu me identificava, mas não é uma crítica, só estou contando a minha história. Claro. Teve um ponto que eu não me identifiquei, porque não falava muito de Deus. Deus era o Pai Celestial que falava uma vez a cada 2 meses. E não tinha uma prática assim devocional, né? Uma coisa mais fria, a meu ver, pelo menos no ambiente que eu participei. Isso para não dizer que a coisa de você desenvolver mediunidade, eu não tinha absolutamente nenhum interesse nisso, né? Aí, sabe, mas adquiri o conhecimento e gostei. Aí eu fui morar em Arraial do Cabo. Depois que eu terminei o 2º grau, fiquei 1 ano sabático. Fui com 2 amigos lá para a praia, aquela coisa, né, que aconselho a todos todo mundo que termina o 2º grau, antes de saber o que vai fazer, dá uma brecada, né? E aí comecei a praticar yoga. Hatha Yoga, né? E achei muito legal, porque assim, o que me atraiu no yoga, que eu não vi na igreja católica e nem no espiritismo, é que você ganha ferramentas para você fazer um trabalho interno, não é que você vai só depender da divindade, tudo bem, mas você assume o papel, né? Só que também no yoga passavam para mim uma ideia de um Deus impessoal, uma energia. Isso também não batia para mim. Mas eu gostei da prática. Quando eu peguei Bhagavad Gita e comecei a ler Bhagavad Gita e entendi Bhakti Yoga, o yoga da devoção, aí a prática de Bhakti Yoga eu vi muita liturgia, os estudos muito profundos e uma prática intensa. Aí para mim completou, né? E quando completou, e quando na Bhagavad Gita eu entendi que além de Deus ser uma energia, tudo bem, ele é tudo isso. Porque a Bhagavad Gita passa uma ideia que a verdade absoluta tem 3 aspectos. Tem o aspecto impessoal, tudo é ele.
tem um aspecto localizado, que é chamado de Paramatma, que é a presença de Deus no coração de cada indivíduo. Então existe o Atma, que é a alma individual. Você é um Atma, eu sou outro Atma. Eu não estou dentro de você e vice-versa, né? Cada um é um Atma. Mas ao mesmo tempo, dentro do seu coração e do meu e de todas as pessoas, existe uma segunda alma, que é Deus, que é a super-alma, ou que na visão cristã é o Espírito Santo. Só que além desse segundo aspecto, tem um terceiro aspecto, o Pai. Na visão cristã, ele tem a morada dele, tanto é que Jesus subiu aos céus e está à direita do Pai. Ele não se fundiu com o Pai. Embora exista a unidade, eu e o Pai somos um. Então, simultaneamente, somos um, porque somos partes dele, mas o filho sempre é filho do Pai, nunca vai deixar de ser filho do Pai. Então, somos simultaneamente iguais e diferentes, iguais em qualidade, diferentes em quantidade, né? É dito que Deus é Sat, Chit, Ananda. São 3 atributos. Sat, eternidade, Chit, consciência plena, e Ananda, bem-aventurança. E a alma também é Sat, Chit, Ananda. Eterna, consciência plena e bem-aventurança. Eu brinco, eu falo que a alma é Sat, Chit, Anandinha e Deus é o Sat, Chit, Anandão. Né? Ele é o infinito, nós somos o infinitesimal. Então, quando eu entendi pelo estudo da Gita e depois outros livros, né, que Deus também tem um aspecto pessoal absolutamente transcendental. A gente tem que parar de querer projetar a nossa ideia de pessoa. Não tem nada a ver com... né? Isso bateu demais para mim, porque eu, desde pequeno, eu tinha essa ideia de que Deus é um amigo, que eu agora perdi o contato. Eu estou em contato com ele está em contato comigo, mas é um contato espiritual, mas que eu tenho uma relação pessoal com ele. Ele é meu amigo. Eu tinha essa coisa, né? Então, Bhakti Yoga me proporcionou isso, essa coisa de que Deus é tudo. Ele está no coração de todo mundo, mas existe a morada espiritual e a meta é você se transferir para lá e não sair desse samsara e se fundir em algo e aniquilar a sua individualidade. Isso para mim para mim não fez sentido, né? Como um dia desse eu estava conversando com uma pessoa que ele é ateísta. Ele falou, olha, não tem nenhuma motivo para acreditar em Deus, porque não tem nenhuma prova científica que Deus existe. Deus não existe. Eu falei, você está se contradizendo. Você dizer que do nada surgiu tudo, isso é a coisa mais anticientífica possível. Do nada surgiram milhões de espécies e tem um pavão que abre a cauda, tem um beija-flor que, sei lá, né? A gente pode dar coisa mais... Do nada surgiu tudo. Isso, não existe nada mais anti-ciência do que essa teoria, né? E o acreditar que ele não existe já é acreditar, né? Porque você está acreditando em algo, né? Nele mesmo, né? Exatamente. Por isso tem um filósofo que eu não sei quem foi, agora não me lembro, ele fala uma coisa bem legal, que na história, na relação de compreender ou aceitar a existência de Deus ou não, tem 3 opções. Eu acredito que exista. Pode ser, pode não ser, que é mais o agnóstico, né? Ou Deus não existe. As únicas dessas 3 opções, as 2 que são plausíveis, é a primeira e a segunda. Que Deus existe e que pode ser. Porque se alguém afirma Deus não existe, para ele afirmar isso, ele tem que ser onisciente. Ele tem que ser o conhecedor de tudo. E se ele é onisciente... Ele já é Deus. Ele já é Deus. Então é contraditório. É impossível você afirmar Deus não existe com propriedade. Não temos condições. Ser agnóstico, legal. Não sei, ele é inconcebível. Pode ser, pode não ser, né? Primeiro porque, vamos combinar, as religiões, elas passam uma ideia de Deus, elas fazem um desserviço. Desserviço, porque a fé é complicada, né? Quando a pessoa se pauta só na fé, ela se torna meio irracional. Aí não dá, né? Aí não dá nem para conversar, né? É muito melhor você conversar até com um ateísta, que é
puramente ético, racional. educado. Se encontra ateístas, são 10.000 vezes melhor que religiosos. Pessoas, sabe, honestas, caridosas, que é o modo da bondade, né? E, Já é um modo muito espiritual, né? Por... e essas pessoas têm muita facilidade de compreender Bhagavad Gita e muita dificuldade de seguir uma religião. Se você fosse me apresentar aqui, Maharaj é uma pessoa religiosa, não sou. Realmente eu me vejo como um guerreiro espiritual. Para mim a religião não faz muito sentido. A religião no quesito exclusivamente fé. Porque a fé muda. Como eu contei a minha história, a fé vai mudando, né? E também, só para finalizar a minha história, que não acabou, né? Lógico. Quando eu estudei Bhagavad Gita, a partir desse momento, que já faz 45 anos, eu escrevi vários livros sobre a Gita, né? Eu me tornei um melhor cristão. Eu não deixei de ser cristão. Eu me tornei o melhor espírita. Não é que, entendeu? Você vai agregando valores. Não é que, eu não sou... Como assim? Se você se baseia em Bhagavad Gita, você vai ser um baita de um cristão. E o que Cristo ensinou te ajuda a entender Bhagavad Gita. Por exemplo, teve agora o Dia Internacional do Yoga, uns 10 dias atrás. Eu também participei de um evento. Aí me perguntaram um verso das escrituras que falava sobre yoga e definir. Eu falei, olha, para mim, a melhor definição de yoga é dada por Jesus. Quando ele fala, buscai o reino de Deus e o resto virá como acréscimo e o reino de Deus está dentro de você. Isso é yoga. Tem nada mais yoga do que isso, né? O restante vai vir. Busca o reino de Deus, né? Isso é o resultado também de cantar o mantra, que é um outro tema legal. Porque a gente passou a vida cantando o Pai Nosso. E o que o Pai Nosso fala? Se você cantar o nome de Deus, santificar o nome de Deus, o que vai acontecer? O reino de Deus vem até você, meu Deus. Mas a gente só ficou como papagaio, a gente não meditou nisso. Não botou dentro ali aquelas ideias, né? Não introjetamos e aquilo não ganhou, não revolucionou a gente internamente, porque é a tal da fé. A fé, ela só tem valor quando ela é... intrínseca. E baseado em experiências. Por exemplo... estudos, né? Isso, tem que ser racional. A fé tem que ser racional. Não pode ser irracional. Lógico, a fé tem seu valor. Mas eu estou querendo combater porque às vezes as pessoas só acham que isso é tudo, né? E a fé não salva ninguém. O que vai salvar é o comportamento. E com todo respeito à fé, né? É muito fácil você ter fé e ouvir o que uma pessoa está falando sobre aquilo, né? E quando você traz essa ideia, para mim, assim, é além da fé, eu, por minha conta, ver se aquilo faz sentido para mim, né? Você, é a ciência interna, né? De você aplicar aqueles conhecimentos dentro de você, com você na sua vida e ver se aquilo faz sentido. E ver se ressoa com você. Porque como você disse no começo, não é que eu sou contra o cristianismo, o espiritismo, eu me identifiquei mais com essa devoção, porque aqui a gente está falando de formas, diferentes formas, né? Cada um se identifica com uma forma, mas se essa forma ela está te ajudando a se conhecer melhor, a ser uma pessoa melhor, legal. Se de alguma forma ela não está te ajudando, será que você está tendo boas escolhas? Não, né? E tem mais um detalhe, eu diria, né? A fé irracional, ela separa, né? E tudo que separa é material. Então, eu tenho uma fé, você tem outra. Se você não tem a mesma fé, eu me vejo diferente de você. E eu até demonizo pessoas que pensam diferente e têm fé diferente da minha. Agora, espiritualidade, não. É normal que você tenha uma fé de acordo com o nível que você estiver, né? Mas tudo é uma coisa só, meu Deus do céu, né? Não pode ser, entendeu? Como times de futebol que ficam jogando pedra, torcidas organizadas, né? Porque hoje a gente falou do cristianismo. Acho que a maioria dos assim chamados cristãos não são cristãos. Não dão outra face, não amam a Deus e o próximo como a si mesmo. Sei lá, não é isso. É simplesmente
Um refúgio, né? É um refúgio irracional, na maioria das vezes, né? E, não, sei lá, não estamos aqui para, né, fazer crítica, não. Mas eu acho que uma pessoa que atingiu mesmo o cerne do cristianismo, ele é Hare Krishna também. Uma pessoa que é Hare Krishna, ele é cristão também, ele é budista também, porque aqui na superfície parece que são coisas distintas, mas quando mergulha, está todo mundo junto igual. E no mundo espiritual, não tem igreja cristã, Hare Krishna, budismo, não existe isso. E dá pra gente refletir aqui, né? Não é nada baseado em fatos, que de alguma forma esses seres, quando encarnaram aqui, beberam dessas fontes, né? Tipo, Jesus pode ter bebido da fonte de Krishna, Krishna bebeu da fonte de outro, Buda bebeu da fonte de Krishna, porque todos eles estão bebendo da mesma fonte, né? É uma fonte em comum. A verdade é diferente da fé, né? É uma. 2 mais 2 são 4. Para o budista, para o cristão, para o hinduísta, para o ateísta, 2 mais 2 são 4. Então o conhecimento, por exemplo, Krishna diz na Bhagavad Gita que a alma ela é eterna, né? Bom, tem vários versos que falam sobre isso. Krishna não está falando que a alma dos hindus é eterna e que a alma dos cristãos não é eterna e que a alma dos ateístas não é... Não, a alma é eterna. Isso independe da fé sua. Existe esse componente. Então, o que me atrai, e eu acho que o que atrai as pessoas que são mais racionais e pensam dentro da literatura, o que atrai na literatura védica é essa apresentação mais assim científica e espiritual e que sempre empurra a gente para essa visão de unidade e não uma coisa separatista, entendeu? Porque, por exemplo, tem um cara que está super caído, tá, né? Isso não muda o fato de que ele é uma alma. Não muda isso. Então, como é que você vai amar ao próximo? Quando você entende que eles são almas. Você não vai amar o cara que está roubando a merenda, o político, né? Não, não vamos amar esse personagem. Mas ali dentro tem uma alma, uma centelha, porque dentro da pessoa mais caída desse mundo, ali dentro tem uma centelha divina. Todo ser vivo, em essência... É uma expressão desse divino. Total. O processo é lapidar, né? Dar vazão, podemos dizer assim, né? Porque tá ali, né? A pessoa que deixou dormindo ali, deu um remedinho para a alma. Tem que purificar, né? O exemplo que eu ia dar está relacionado à ideia de purificar, porque a água, por exemplo, ela nasce pura. Dependendo do caminho que ela percorrer, dependendo dos dejetos que indústrias químicas jogam, seja lá o que for, a água pode se tornar um veneno. Mas se você tirar da água tudo que não é água, você vai ter água pura, ela é perfeita. Então o que acontece é que nós estamos condicionados, acreditando. Tem muita coisa que entrou dentro da gente que não somos nós, que você tem que remover isso, tirar isso. E precisamos de um processo. Não é que isso vai sair só por causa de fé, não. É um processo mesmo espiritual. Por isso que eu disse, é uma batalha, né? É uma luta, né? Tem outro exemplo que eu gosto muito, que quando Michelangelo, a gente sabe, é um super artista, ele esculpiu uma estátua de Davi de uma pedra de 5 metros cúbicos, negócio impressionante. Aí perguntaram para ele se havia sido difícil ele esculpir Davi, né? A resposta foi genial. Ele falou, olha, o difícil foi eu enxergar Davi dentro da pedra. Depois que eu enxerguei Davi, só foi tirar o que não era Davi. Caraca, que profundo. Tirar o que não é Davi. Então, nós não somos seres materiais, corpos materiais, brasileiros, terráqueos, não. Estamos. Mas ali dentro tem, entre aspas, Davi, que é a alma, né? E dentro de qualquer um existe a mesmíssima alma. Não a mesma no sentido da mesma qualidade. Vem da mesma fonte. Mesma fonte, exatamente. Então,
não adianta você só ter um processo religioso que você vai uma vez por semana e canta e louva e tal, e depois da segunda-feira, né? Não. Aí não cumprimenta o porteiro, não cumprimenta o amiguinho da rua, né? A gente vai até mais longe, né? Porque, segundo a literatura védica, tem 4 coisas, que depois, se você quiser editar, mas também, às vezes, é legal apresentar. Tem 4 coisas que a gente precisa, que é a intoxicação, o sexo ilícito, o consumo de carne e jogos de azar. São 4 coisas que quebram os 4 pilares do Dharma. A intoxicação quebra a austeridade. Uma pessoa que se intoxica não consegue ter uma vida de retidão, ela é serva da mente. Mas aí quando você fala em intoxicação, você está falando em todos os corpos, né? Você está falando tanto da parte do alimento como da parte dos pensamentos, das emoções. Estou falando mais de drogas mesmo, de bebida, estimulante mental, coisa que entorpece, né? A promiscuidade também. Obviamente, as pessoas se casam e constituem família, e tem uma instituição que você canaliza a sua energia, beleza. Mas a promiscuidade, né, quebra a pureza, que é outro pilar, né? O consumo de carne e a conivência com a crueldade que é feita com os animais, que é uma coisa muito séria, né? Quebra o pilar da misericórdia, da compaixão. E, finalmente, os jogos de azar, que hoje em dia cresceu muito, essa história de bet. Tem até, assim, jogadores que vão ser banidos. É uma porta para você enganar, você desenvolve uma mentalidade desonesta, né? Até precisa se identificar mais com Maya, né? Total, essas 4 coisas nos colocam em contato com Maya pesado, né? Então, primeira coisa que é recomendado mesmo, olha, essas 4 coisas, né? Esse é o começo de tudo, né? É o começo. Porque senão a gente vai tentar encher um pote com um furo. E não vai, a coisa, né? Então isso é uma... Por isso que eu falei, é uma guerra, né? É uma vida... agora, é prazeroso, não é que é uma guerra, a gente está sofrendo. Não, é um prazer. Quando você faz com consciência, né? Você sente, assim, uma satisfação muito grande de estar lutando contra o lobo mau, né? Que está dentro de você, que eu dei o exemplo, né? Você sente esse prazer, porque assim, o cultivo e adquirir conhecimento e conseguir aplicar produz algumas experiências internas, né? A gente está falando da fé. Então, para mim, a fé que faz sentido é aquela fé que é baseada em experiências. Por exemplo, cantar o mantra, né? Cantar mantras. Isso, o próprio nome mantra significa que vai libertar a sua mente da ansiedade, de várias coisas. Isso é legal, né? Você vai limpar a sua mente, que muita coisa entrou e se alojou, muitos entulhos estão dentro da gente, que impede, inclusive, a nossa relação com Deus. Nosso caminho, diríamos assim, está obstruído por muitas coisas. Então, o cantar remove você, né? Tudo bem. Eu li sobre isso, faz sentido, ok, mas não cantei. Aí um belo dia, o bicho pega, aí eu canto, aí eu sinto, aí a minha fé entra em outro nível, porque eu experimentei. Mas é esse baseado em experiência. Então a fé, baseado em experiência, e antes disso, em conhecimento, né? Essa fé é legal. E esse canto que você fala, quando você entendeu ele, né? Eu não vou cantar aqui o Mahamantra, sendo que eu não entendi aonde esse canto pode tocar, né? Que é mais ou menos o que você estava falando do canto para Jesus, né? Do Padre, do Espírito Santo. Se você não está com aquilo internalizado, vira um canto só pelo cantar, né? E não de internalizar, porque eu fico refletindo aqui. Claro que assim, existe toda uma egrégora sobre aqueles cantos, mas mais do que o canto em si, é a intenção que você faz com ele, né? Você pode falar alguma palavra, vamos dizer, para dentro de você, e se você acredita naquela palavra e aquela palavra traz alguma transformação, isso não deixa de ser um mantra, né? Ou não? Então, existem sons materiais e sons espirituais, né? Então, qualquer nome de Deus, independentemente da cultura, ele não é
um nome material, porque Deus é espiritual e os nomes de Deus são espirituais, né? Então o que você falou é verdade e ao mesmo tempo não é. Em que sentido? O nome de Deus, ele purifica, independentemente se você acredita ou não. Tem coisas materiais que atuam, mesmo que você não saiba, por exemplo, o fogo. Eu não acredito que o fogo queima, eu não estou vendo o fogo, não importa, o fogo vai te queimar. Da mesma forma, eu não acredito que o nome de Deus... Não, ele vai te purificar, mas vai te purificar pouco, porque você ainda não se conectou bem, a sua conexão é muito, né? Então, evidentemente, quanto mais você compreende, você canta com a mente controlada e a sua conexão, o seu religare vai ser mais forte e o resultado vai ser maior, né? Mas todo mundo começa meio que assim, sem compreender muito, é legal cantar, me sinto bem. É normal então esse processo. E aí o próprio canto vai credenciando a pessoa para cantar melhor, né? Porque também a gente não pode ser tão perfeccionista e achar que eu preciso... Não, vamos cantar. E você já me traz uma reflexão, até conectando com essas ideias que você trouxe, dessas purificações no âmbito material, pode ser que a pessoa, ela tem todos desses 4 aspectos, mas ela ainda está ali, promíscua, ela começa a ser um pouquinho menos. Ela ainda não entendeu aquilo, mas com o tempo ela vai vendo no ser dela que aquilo está se transformando. E correlacionando com o mantra, me parece que é a mesma coisa, né? Porque você ainda não está entendendo aquela transformação que ela está trazendo para você, mas de alguma forma você já está trazendo aquela energia, né? Se a gente sair desse plano material das coisas que a gente vê com esses olhos, existe um outro plano espiritual que a gente vê com outros olhos que a gente vai atraindo. Tem um verso na Bhagavad Gita que diz o seguinte: você pode até tentar abandonar certos prazeres mundanos, mas de alguma forma, se você está apegado, né, você abandona externamente, mas a sua mente vai permanecer presa àquilo, então não há nenhuma vantagem em abandonar dessa forma artificial. Então a segunda parte do verso diz: Rasa varjana soapyasya parandrishto anivartate. Que quando você abandona uma coisa em nome de fazer outra coisa superior, espiritual, e experimentar um gosto superior, aí sim você vai abandonar os seus maus hábitos, né? Ou seja, de novo a proatividade. Então quando a gente tem uma vida espiritual proativa, positiva, como eu disse, abri as cortinas e estou ouvindo um sem fim de coisas legais para eu fazer, e aí eu começo a desenvolver gosto por aquilo, aí você deixa as coisas. Não é tão difícil assim. Mas você só deixa quando tem uma experiência de prazer superior. E também o conhecimento tem uma função importante. Por exemplo, eu tenho um determinado mau hábito. Eu sinto prazer com aquilo, por isso eu tenho esse mau hábito. Mas aí com o conhecimento, aquilo é ressignificado. E a minha relação com aquilo muda, porque já não significa mais. Você tirou aquele véu, você já consegue ver. Não tem mais o mesmo significado. Entendeu? Eu já entendi que aquilo é uma armadilha. É como o peixe está lá, e aí vem o anzol com a minhoquinha, e ele come e se prende. Mas aí teve um outro peixe que sacou e falou: olha, não cai... então agora entendi, ali tem não vou cair nessa, né? Então o conhecimento nos alerta, fala: olha, esse prazer é uma armadilha, tá? Você vai sofrer com isso. Você entende que vai sofrer, o significado muda, né? Você já está conectando aqui tudo, né? Porque você mesmo disse aqui da importância desse conhecimento e da prática. Você não pode ser nem muito prática, nem muito conhecimento. E o que você me traz é exatamente isso. É esse conhecimento para você entender que aquilo é um hábito ruim. Porque se você não tem consciência, é por isso que você está com aquele hábito. Quando você toma consciência daquele hábito com os estudos e tudo mais, você sabe, isso é ruim. Eu sei que ele é ruim, então eu preciso, entre muitas aspas aqui, atacar ele, né? Que aí vem a vontade, vem podemos dizer assim, a ação em cima daquilo, né? É o guerreiro, né? Somos guerreiros, não tem jeito. Para chegar na paz, né, interior, tem muita guerra antes disso, né? E é o que você falou mesmo, né? O conhecimento faz toda a diferença. A gente tem falado aqui hoje muito sobre conhecimento, mas vale lembrar também que o conhecimento é o meio, não é a meta, né?
Eu falei da importância da austeridade, da renúncia, do yoga, tudo isso como meio é legal. Mas se você coloca qualquer um desses itens como meta, é Maia. Já é Maia de novo, né? Como meio, o meio qual é? A meta qual é? É realmente despertar minha consciência espiritual e eu ser um ser puro, agir com pureza, com consciência de Deus, entender que todos são seres... A meta é essa. Por isso eu pratico yoga, por isso eu faço tudo que eu faço. Mas porque também existe a vaidade do conhecimento, a vaidade de você ser mais austero do que os outros, de você ser um yogi, de você só comer comidinha orgânica, de você ser vegano. E poder manipular as pessoas. Tudo isso é Maia também. Se você acha que chegou muito longe porque você... Né, não é isso. Mas como meio, então temos que tomar alguns cuidados, né? O conhecimento e a devoção, elas precisam realmente andar juntas, assim como um pássaro precisa de duas asas. Nenhum pássaro voa com uma asa só. Então, quando você tem devoção a Deus, mas não tem conhecimento, você é um sentimentalista. Se você tem conhecimento, mas não consegue colocar isso em movimento para servir o mundo, é inútil, né? Imagina uma pessoa... Alimenta mais a vaidade, né? É vaidade. Vai até para o outro polo, pelo contrário, né? É vaidade. Existe um verso na Sri Ishopanishad que diz que pior que a ignorância é o pseudo-conhecimento. A pessoa ela se condiciona também muito, né? Imagina uma pessoa que faz halterofilismo. Tá lá, né, ficando forte e tal. Aí você chega e fica, ajuda aqui, vamos tirar essa mesa. Não. Aí só fica no espelho, fazendo... Cara, entendeu? Então, uma pessoa com conhecimento, na hora de praticar, não. É a mesma vaidade, é a mesma ilusão, né? Então, a gente tem que ir além disso mesmo, tem que ser... Porque o verdadeiro conhecimento torna uma pessoa humilde. A pessoa se torna humilde. Ela se sente realmente serva, porque o conhecimento leva você a ser uma pessoa dármica. E o Dharma faz você despertar a sua natureza espiritual, que você vai usar primeiro, não por motivos óbvios, primeiro a seu serviço e depois a serviço do mundo também. Mas primeiro você tem que cuidar de você também. Você tem que usar o conhecimento a seu favor. Então o Dharma faz você entender sua natureza espiritual intrínseca e se transforma no desejo de querer servir o mundo, né? E, a meu ver, o mundo precisa de conhecimento espiritual. O mundo já avançou, a tecnologia, a inteligência artificial, está tudo maravilhoso. Mas está todo mundo perdido, mais do que nunca. A gente vê, estamos em 2024, quantos filósofos passaram pela Terra, quantos cientistas, quantos pensadores. Então era para a gente ter acumulado uma gama de experiências, assim, que o mundo tinha que estar muito bom, mas está pior do que nunca, porque está faltando Bhakti. Essa centelha, né? Bhakti. Está faltando devoção a Deus e ao próximo. Está faltando essa devoção, todo mundo... O ego, a gente começou falando do ego, né? E realmente, qual é o problema do mundo? Qual é o problema político? Qual é o problema ambiental? Qual é o problema, o pano de fundo, né, desses problemas? É o egoísmo. Inclusive os nossos problemas individuais. Se a gente parar para pensar, eu tenho um problema, vou pensar. Egoísmo, a causa, né? Então a gente tem que superar esse egoísmo e não querer ser um espiritualista que se torna ainda mais egoísta, mais vaidoso, mais, sabe, não. Consegue ir contra a própria ideia, né? Somos servos, tá? A verdade é, servir é o néctar da vida. Esse mundo é um mundo de exploração. Viemos aqui para explorar. O mundo espiritual é um mundo de serviço. Só iremos aqui quando desenvolvemos atitude de serviço. Aí você volta para lá. Mas aí o que você me traz, assim, não é o conhecimento que falta, porque conhecimento tem de monte, igual você trouxe, né? Muitos avataras já vieram para cá, muitos filósofos, muitos cientistas. O que falta é a vontade do ser humano de trazer a responsabilidade e botar em ação, né? Botar vontade
para os outros, não só para ele mesmo, né? E quando eu dei esse exemplo de que muitos passaram por aqui e trouxeram experiências, são experiências também boas, mas materiais, né? Por exemplo, a gente está aqui no estúdio, eu não sei que horas são, mas não importa, 18h22, né? Mas quando escurece, por exemplo, né? Um dia desse eu cheguei, eu moro no Maicovilla, né? E é uma área rural. E estava sem luz, alguma coisa externa, né? E aí você chega num dia sem lua, num lugar assim, você pode ter olhos que enxergam muito bem, saudáveis, mas se não tiver nenhuma luz, não adianta nada, você não enxerga nada. Então, o conhecimento, ele é essa luz, né? Tem pessoas muito inteligentes, que seria como exemplo dos olhos, mas sem luz, não adianta, estão usando mal a inteligência. Então, eu acho que o conhecimento material, que pode incluir até o conhecimento dos filósofos, como a gente falou da vaidade, né? Os filósofos são vaidosos. Você não vai encontrar, mesmo discípulos de Platão, de Sócrates, que concordam 100% com eles. O grande barato é você aceitar até certo ponto, mas você criar as suas teorias, né? Um filósofo, uma característica de um filósofo é que ele não concorda com os outros. Então também... 100%? Não concorda. Senão não tem graça, né? E mesmo os especuladores mentais, filosóficos, eles não querem chegar a uma conclusão final. Porque perde o barato. O barato é ficar nessa. Você chegou a uma conclusão, e aí eu vou ter que então me render a um Deus, daí acabou a graça. O filósofo que alimentou tanto o intelecto e não alimentou o lado amoroso, ele tem problema. Então por que Deus nos deu essas duas ferramentas preciosas? Inteligência e a mente. Buddhi e manas. Funções importantes que se completam. A inteligência, você responde às perguntas, você dirime suas dúvidas. Com a mente você sente, você desfruta. A mente não tem a capacidade de entender, a função dela é outra. Ela quer prazer. E o intelecto não prova do néctar. Você tem que equilibrar as duas coisas, né? Então o filósofo vai muito para cá, o cientista vai muito para cá. Entendeu? Então tem que haver esse equilíbrio entre o que a gente pode chamar de Jnana, que é a filosofia, e Bhakti, que é a devoção. Então entendi agora. Então, o Bhakti com a filosofia, eles são, vamos dizer, complementares. Ele é como se fosse a unidade por si só. Então... Porque um assim chamado Bhakta, que é uma pessoa que pratica Bhakti Yoga, sem conhecimento, é sentimental, né? E um filósofo seco, está alimentando o seu ego e que não está servindo ao mundo. Você pode ver que os filósofos eles não têm nem muita paciência com o mundo, né? Os verdadeiros têm, né? Mas os filósofos, como a gente diz hoje, né? Tem numa palestra do nosso guru, né? Ele fala uma coisa engraçada, né? Ele falou que... Porque ele é indiano, viveu na Índia, tem outra experiência. E quando ele chegou no Ocidente, ele viu aqueles filósofos de bar, né? Que ele dizia, né? Que passava a noite bebendo. E ele falava da vida. E comparou esses filósofos de bar com corvos. Por quê? Porque o corvo voa muito alto. Voa super bem, né? Os urubus, né? Mas estão meditando na carniça. Então estão lá eles nos bares, bebendo, mas no final da noite tem que pegar uma menina daquela e... Sabe? E não só a carniça, como a própria droga em si já é... Pois é. Filosoficamente já é essa carne, né? Porque o orgulho talvez seja a pior droga, né? Intoxica mesmo a pessoa, né? Intoxica mesmo, né? Então qualquer conhecimento que te deixa mais orgulhoso, vaidoso, é um pseudo-conhecimento. Você conhecer milhões de coisas, mas se achar superior aos outros por causa disso, né? Imagina, você está no térreo, aí você olha para o horizonte, parece que o horizonte é muito próximo. Quanto mais você sobe, mais você reconhece que, poxa,
é muito grande, né? Então, quanto mais uma pessoa avança mesmo, Mais mais ela se torna humilde. Ela, entendeu? Não tem essa de que, eu sou... É o sintoma mesmo. Ela se torna humilde, ela desenvolve uma atitude de servir, ela se torna paciente, ela se torna estrita com ela e tolerante com os outros. Não o contrário disso. Não o contrário. Estrito com os outros e tolerante consigo mesmo. Isso é só... Isso, armadilha, né? Armadilha do conhecimento, isso. O conhecimento faz, às vezes, você ficar muito crítico, tá todo mundo iludido demais, tá todo mundo perdido demais. Não, você não desenvolve a compaixão, né? A compaixão significa que quanto mais a pessoa não merece, mais ela precisa, né? Quanto mais caída esteja uma pessoa e ela não tem mérito de ser ajudado, é aí que entra a compaixão. Quanto mais necessidade e demérito, é nesse momento que a pessoa mais precisa. Mas isso não é uma coisa racional, isso é uma coisa espiritual. Racionalmente você não merece. Aí você vai ter uma relação muito fria, né? Então, esse equilíbrio, essa complementação de Jnana e Bhakti, da devoção e o conhecimento, a gente parar para pensar, isso aí é realmente o segredo do sucesso material e espiritual, né? E essa compaixão que você me traz aqui, ela é, vamos dizer, tirando véus e tirando véus para você compreender ela na sua totalidade, né? Porque assim, a compaixão, você pode sim querer ajudar a pessoa ali. Muitas vezes não é no seu, tá lá no fundo, mas você tá ajudando, você já tá fazendo alguma coisa. Mas é quando você vai tirando esses pequenos véus que você vai ajudando, porque você já está se reconhecendo enquanto outro, né? Mas existe todo esse processo, igual você estava me contando aqui, da pureza, do material, dos mantras. São várias camadas que você vai abrindo mais véus, tendo mais consciência e se reconhecendo nesse todo, para aí essa compaixão ser, vamos dizer, plena, né? É um trabalho profundo, né? Primeiro que vale também dizer que existe a compaixão material, né? Que não deixa de ser boa, mas... Está presa a algo. Sim, né? Por exemplo, sei lá, um exemplo material. Uma pessoa está morrendo afogada. Você vai lá salvar ela, você entra no mar e vai salvar a pessoa. Mas não é fácil salvar uma pessoa, ela está se debatendo ali, desesperada. Então o que você faz? Você vai lá e tira a roupa dela e salva a roupa dela e deixa ela morrer. E traz a roupa dela. Bom, pelo menos você salvou a roupa. A piada, né? Esse corpo é uma roupa. Então, a compaixão material é sentimental. Eu estou com pena do Mateus porque ele quer comprar uma Ferrari e não consegue. Eu estou com pena do Mateus que ele quer comprar um apartamento lá nas ilhas, sei lá o que, e não consegue. Não. Eu estou com pena do Mateus, que não é o caso, tá? Porque ele deu as costas para Deus. Essa é a compaixão. E eu vou ajudar o Mateus a se voltar para Deus. E não comprar Ferrari, conquistar aquela mulher linda, isso aí é besteira. Até pro pai e a mãe que mima o filho, né? Exatamente. É uma forma camuflada de compaixão que, na verdade, você está atrapalhando a evolução daquele ser, né? E atrapalha. Eu vou te contar uma história de um médico amigo nosso que o pai é espírita e tem um grupo e começaram a ajudar um velhinho que estava morando na rua com a esposa, uma velhinha, lógico, né? Começaram a ajudar, né? Até que começaram a dar muito dinheiro para o velhinho, né? Aí o velhinho, com dinheiro, começou a beber e matou a esposa. Matou a esposa e acabou, bom, sei lá se foi preso, deve ter sido. Ou seja, também ajudar as pessoas é uma ciência também, viu? Não é assim, não. O ajudar tem que ser voltado ao espiritual, né? Porque o ajudar não é só você tratar o outro como legalzinho, não. Às vezes é dar bronca, como os pais, né? Dar bronca, deixar de castigo, vamos dizer assim. Imagine se seu filho está aprontando e você não vai agora jogar videogame, você tem que terminar sua lição e tal. Aí eu chego na sua casa, você dá uma volta, eu chego no seu filho, que você está educando, não, vem cá, vamos jogar, deixa para lá e tal. Deus tá agindo, nós temos que passar por certas coisas, né? E
tudo é pedagógico. O karma é uma coisa pedagógica. Mesmo o sofrimento que a gente está passando, né? Agora a gente viu o que aconteceu no Sul. É karma, mas não significa que eu não vou ter compaixão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu vou ter compaixão, mas ao mesmo tempo eu sei que é karma, né? E aí eu me lembrei, quando eu era pequeno, né? Eu tenho 2 irmãos mais velhos, eu fui tomar injeção. Meu pai me levou com outro irmão do meio. E ele foi na frente, eu era bem pequeno. E aí deixou a porta aberta lá do médico, tirou aquela injeção e pimba no meu irmão. Eu vi aquilo que saí correndo, né? Meu pai teve que me segurar. Meu pai me levou para tomar uma injeção. Meu pai é amoroso, mas essa dor que eu tinha que sentir da agulha ia me imunizar de alguma doença, né? Então o sofrimento sempre tem um bem maior. Senão, como é que eu vou aceitar? Como é que eu vou me entregar a Deus, aceitar a Deus, me render a Ele, se eu nem confio, se eu nem entendo, sem conhecimento? E a gente está no mundo da dualidade, né? Quando a gente fala da dualidade, a gente está falando de diferentes polos. Existe o sofrimento e existe o aprendizado em cima dele, né? Existe o bem, existe o mal. Se a gente não souber entender que esse sofrimento ele existe, como mesmo Buda já dizia, a gente não vai conseguir evoluir, né? Igual você trouxe aqui o Sul. Cara, temos que ter compaixão, mas existe algo ali a ser aprendido por cada um dos seres, por nós enquanto humanidade e pelo próprio acontecimento em si. Tem algum aprendizado? Não quer dizer que, olha, também só ficar tentando trazer coisas esotéricas. Não, existem aprendizados. Ou mesmo causas sociais e políticas. Exato. Existem também essas causas, né? Mas existe uma causa superior. Você falou do sofrimento, né? E eu lembrei. Quando uma pessoa vai para uma academia fazer exercício, ela sofre, né? Então esse mundo, Mateus, é uma grande academia cósmica e o personal divino, supremo, está dando exercício para cada um de nós. A gente tem que ver como exercícios e não negar o personal, e não brigar com o personal, e não ofender o personal. Se a gente vê assim, nós estamos aqui para aprender. É uma escola. O nosso problema é que a gente só quer merendar. A gente só quer merendar. Tem a hora da merenda. Quer faltar na aula, né? Quer matar a aula. Matar a aula e merendar. Tem a hora da merenda. Tem. Não é que a gente só vai ficar, né? Que só sofrendo, só aprendendo. Não. Sabe? A gente tem que ter equilíbrio. Você tem a curtir um pouco a vida. Mas a essência não é só desfrutar dos sentidos materiais. Né? Não pode ser, né? Isso é uma vida muito... Agora, aí que tá, né? Quando a pessoa pensa que é esse corpo, é impossível ela imprimir um significado para a sua vida que seja interessante, relevante, porque esse corpo, ele vai envelhecer, vai apodrecer, vai ser abandonado, né? Quando a gente já está numa idade como eu estou, você vê os pais velhinhos, vai acontecer, não pensa que isso não vai acontecer com a gente. Então se toda a nossa vida gira em torno do corpo, qualquer meta da vida se torna irrelevante. Não é isso. E qualquer doença pode acabar com todo o sentido da sua vida, né? Qualquer coisa material pode acabar o sentido dela, né? E vai acabar. Não é que pode, vai acabar. Eu servi esse meu corpo com muita fidelidade, meus sentidos. Chega uma hora, seus sentidos começam a atrair você não pode comer qualquer coisa, não enxerga tão bem, já nem dorme tão bem, nada funciona, para não dizer o que as pessoas mais querem que funcione e não vai funcionar. Então você está investindo em algo que com certeza você vai sofrer. Porque é interessante, né, que na visão védica, a juventude é miserável e a velhice é legal. Porque na juventude seus sentidos estão a mil, os cavalos dos sentidos estão a mil. Na velhice eles já aterrizaram e você vai ter mais facilidade. Mas a vida ocidental, né, hedonista, é o contrário, né? Opa, adolescente, juventude e tal, e chega na velhice, é um sofrimento. E não pode ser, porque a velhice é uma preparação para a passagem, né? Então não é interessante. O interessante é você, tudo bem, eu
Tô jovem, eu vou curtir um pouco, mas tem que ter o equilíbrio, né? E tentando trazer já disso que você trouxe uma correlação aqui para o Bhagavad Gita, quando a gente é jovem, os Kuravas, né, essa, vamos dizer, não sei se mente inferior é mais dominante, né, essas questões mais palpáveis, e quando você vai evoluindo, falando em teoria, não na prática, a gente sabe que na prática é bem diferente, os Pandavas vão se apropriando dessa conexão ali com o seu ser superior, com o seu eu superior, por isso que me parece que quando você fica mais velho, realmente é mais legal, porque você já tem mais consciência, você consegue se conectar um pouco mais com esse divino, né? Para quem se dedicou à vida espiritual, né? Porque senão, não. Né? O livre-arbítrio está aí para isso. Para quem se dedicou, o final é muitas realizações, né? Muitas realizações. Uau, você sabe, aquilo vem, né? Você se torna uma pessoa mais equilibrada e a paixão, ela diminui, né? Você está mais no modo da bondade, né? A infância é mais modo da ignorância. A juventude, a fase adulta é mais modo da paixão. E a velhice é mais o modo da bondade. Queria agradecer muito a sua presença. Pô, até abri aqui e falei, opa, interessantíssimo ver um pouco... Aqui imagino que é o Bhagavad Gita sobre... Tem os textos e os seus comentários sobre ele, é isso? Cada módulo de versos, que é o que eu chamei de pérolas, né? Aí eu comento e uso uma linguagem, assim, mais legal. Próxima. Mais próxima, mas é profundo, viu? Isso. E a parte inicial, a introdução, que eu falo dos Kauravas e os Pandavas e da natureza, é bem interessante. Você pode ler a primeira parte, a introdução, a apresentação, bem legal, antes de entrar no texto, né? E só para eu entender aqui, aqui a primeira parte é o texto... E depois os seus comentários. O negrito é o texto. E o texto inteiro do Bhagavad Gita está aqui. Sempre com seus comentários. 700 versos. Que interessante. Bom, obrigado mesmo. Vou estudar. E é interessante ver sobre as suas lentes, né? Porque a gente fala dos simbolismos, né? E é interessante também entender esse simbolismo, né? Porque você lê um Bhagavad Gita sem nenhuma base... É a mesma coisa que você ler um nada, né? Porque você não vai entender as chaves para compreender toda essa sabedoria, né? E realmente também, né? Assim, poder alguém que está já praticando, né? O que a Bhagavad Gita propõe por muito tempo, né? Ter, assim, conversas como a gente teve, assim, né? É melhor, né? Porque aquela coisa... Vamos supor que uma pessoa entenda muito de alemão. Se ele vai traduzir um livro e explicar um livro de medicina que está escrito em alemão, ele entende de alemão, mas não entende de medicina, ele não vai saber explicar. Não basta saber o alemão, tem que ser um médico para entender o que o livro de medicina fala, né? Total. Então, a Bhagavad Gita não pode ser uma coisa assim que um acadêmico, um estudioso de sânscrito, ele não vai entrar no espírito. Tem que estar... entendeu? Vivendo isso, né? Eu acho que é por aí, né? Beleza? É isso. Esse livro também é legal, Bondade como Estilo de Vida, é o modo da bondade. Beleza. É isso, então. Ficamos por aqui, meu povo. Queria agradecer vocês por ouvir aqui um pouquinho aqui minha conversa com o Maharaj. Eu aprendi já muito, espero que vocês também. Que traga reflexões para... E se interessar pelos livros, aqui o livro dele, escrito por ele, eu vou deixar aí na descrição para vocês poderem entrar em contato, o Bhagavad Gita para iniciantes, Bondade como Estilo de Vida, como a gente discutiu aqui. E é isso, aqui, como eu disse no começo, aqui a ideia é questionar, é refletir, é que a gente saia daqui pessoas melhores. Eu estou saindo um pouco melhor, espero que vocês saiam um pouco melhor. E a gente saindo um pouco melhor, que a gente expanda um pouco essa energia para todos os seres aqui, né? Porque sozinho a gente não vai para nenhum lugar. Com as pessoas, nós estamos unidos, de alguma forma a gente tem um caminho a seguir. O Religar e Podcast fica por aqui. E é isso, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.